Capítulo 12. Andar com reverência na casa de Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Levítico 19:30. A palavra santuário significa lugar de habitação, e os israelitas tinham edificado o seu para adorar a Deus. O Senhor havia instruído o grande líder Moisés para que construísse esse edifício a fim de servir como sua morada, dizendo-lhe: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Êxodo capítulo 25, verso 8. Davi explicou: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus?" Salmo 77, verso 13. O piedoso monarca sabia, pois, que o caminho de Deus para nos salvar estava detalhadamente descrito nos serviços do santuário. Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João capítulo 14, verso 6. O sangue das ovelhas e bezerros que era derramado no santuário representava o sangue de Cristo, que foi derramado pelos pecados do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 22. E isso diziam os sacerdotes para o povo de Israel. Naqueles tempos, o sangue de ovelhas e alguns outros animais representavam o de Cristo e perdoava pela fé os pecados das pessoas arrependidas. Hoje, porém, depois de Jesus ter derramado seu próprio sangue pelos nossos pecados, podemos chegar diretamente a Ele e pedir que por esse mesmo sangue seu, perdoe nossos pecados. É claro, repetimos, que não havia poder algum no sangue daqueles animais, mas as cerimônias feitas no santuário eram apenas lições que ensinavam as pessoas como Jesus e sua graça salvadora atuam em nosso favor. Todos os serviços do santuário eram simbólicos e, de maneira dramática, ensinavam importantíssimas lições espirituais. A presença de Deus era visível. A Shekinah brilhava na arca que estava no compartimento que tinha o nome de Santo dos Santos ou Santíssimo. O Senhor possui um lugar de habitação no céu, que Paulo chama de verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 2, e mostrou o modelo dele para Moisés, a fim de que os israelitas pudessem construir um semelhante na terra. No santuário celestial, Jesus está ministrando como nosso sacerdote, desde o tempo da sua ascensão, e nele está intercedendo em nosso favor através do sangue que derramou por nós. Se, como cristãos, confessarmos Jesus diante dos homens, Ele confessará nosso nome diante do Pai. No juízo que se está processando atualmente no céu, Ele está fazendo a última propiciação pelos nossos pecados e pedindo que, em virtude da propiciação que fez por nós através do sangue que Ele derramou na cruz, sejam eles apagados, se, arrependidos, os confessarmos a Ele, para que nosso nome permaneça inscrito no livro da vida. Quando os sacerdotes levitas entravam no santuário de Moisés para oferecer o sangue de animais, eles o faziam com temor e tremor, e silenciosamente e com coração tímido, aproximavam-se da Shekinah, da qual ficavam separados apenas por um véu. Com respeito, permaneciam na divina presença. Hoje, particularmente no sábado, quando adoramos a Deus nas nossas igrejas, nos devemos lembrar de que estamos tão perto dele como estavam os sacerdotes daquele tempo ao oferecerem o sangue de animais diante do véu do santuário terrestre. Deus se encontra com seu povo em qualquer lugar onde este se reunir para adorá-lo. Em todos os serviços executados na igreja deveriam prevalecer o silêncio e a ordem. Com reverência, deve o povo de Deus chegar à sua presença e se curvar diante dele. Quando vamos à igreja latina, impulsionados pela gratidão que enche nosso coração, deveríamos levar conosco uma oferta a Deus. É com sentimento de respeito e satisfação que devemos entrar na alegre presença do Deus Todo-Poderoso. Não devemos ficar tristes, nem chorar e nem prantear, mas sim alegres e descontraídos para poder desfrutar a companhia daquele que amamos.
Se você tivesse de comparecer à presença física do Senhor, lá no céu, sem dúvida que pensaria muito nas palavras que iria dizer, na roupa que usaria e no procedimento que iria ter. Não há dúvida alguma de que faria uma inspeção nos próprios pensamentos, para nada haver neles que pudesse ser ofensivo a Deus, e que tomaria todas as providências para ter os sapatos polidos, as unhas limpas, os dentes escovados e os cabelos penteados. Pois bem, embora estejamos ainda na terra, devemos lembrar-nos de que, quando vamos à igreja, estamos na real presença de Deus. Seja o edifício uma enorme estrutura de aço e concreto numa grande capital ou uma cabana de palha no coração das montanhas da Nova Guiné. Onde quer que Deus esteja, o lugar da adoração é sagrado. O fato de que não podemos ver a glória de Deus como os levitas haviam no santuário antigo nos leva muitas vezes a ser descuidados, e isto mostra falta de fé. Devemos crer que Ele está presente com tanta certeza como se o pudéssemos ver como nossos próprios olhos mortais. O descuido no santuário e na conversa não é próprio na casa de Deus. Cochichos e gestos tolos feitos para outros rirem desagradam a Deus e ofendem os demais adoradores. Não faz mal, porém, sorrir na igreja. O cristão deveria ser aquele que mais sorri neste mundo, mas seus sorrisos deveriam ser de satisfação e não de tolice. Nos serviços mais importantes da igreja, todos se ajoelham diante de Deus ao ser feita a oração principal, e quando cantamos os hinos, devemos pensar no significado das suas palavras, procurando senti-los nós mesmos, para cantar também com o coração, e não somente com os lábios. Quando o pastor estiver pregando, devemos prestar toda a atenção possível, seja tomando apontamentos e anotando textos, ou seja pensando no que estiver sendo dito, procurando apanhar a ideia principal do sermão e seu desenvolvimento. O Espírito Santo de Deus está também na igreja para ensinar e ajudar todos os que prestarem respeitosa atenção às palavras que saem dos lábios do pregador. Durante a lição da escola sabatina, existe uma bênção para todos os que ficarem atentos e com a mente em atividade. Pensem no que o professor está dizendo e participem do debate, fazendo e respondendo as perguntas. A adoração na casa de Deus é uma experiência agradável, mas infelizmente não faltam os descuidados e desrespeitadores. Existem até os que preferem ficar do lado de fora para conversar e rir, enquanto lá dentro prossegue a adoração. Tais jovens parecem não se preocupar com a igreja e nem com o que nela se faz. Até o olhar deles é entediado. Qual é o problema? Teriam eles assistido a tantos programas assim, excitantes de televisão, que não mais lhes interessa a presença de um Deus invisível? Ellen White escreveu: por causa da sua irreverência na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem afastado seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Uma coisa que nos ajuda a ser reverentes no culto é nos conscientizarmos de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus e que ela tem uma missão especial neste mundo. O Senhor a tem hoje como seu povo, assim como antigamente tinha os filhos de Israel como seu povo. O grande capítulo da igreja do livro do Apocalipse esclarece bem este ponto. Com símbolos impressionantes, descreve ele a história da verdadeira igreja nos tempos do cristianismo, começando com a descrição de uma linda mulher vestida de branco, que representa a igreja de Jesus na terra. E diante dela surge um enorme dragão vermelho ansioso para devorar o filho que vai nascer. Esse monstro simboliza Satanás e o filho representa Jesus Cristo. Tão logo o filho nasce, o monstro o ataca, mas Jesus é salvo de todas as ciladas feitas contra ele e é levado para o céu. Irado, o dragão resolve atacar a mulher que foge para o deserto, onde é protegida por Deus durante um período de 1260 anos, desde 538 até 1798, travando-se então uma grande luta em que o dragão torna-se violento e das suas enormes mandíbulas abertas faz sair um grande dilúvio de águas que persegue a mulher. A terra, porém, abre sua boca e engole o dilúvio.
Assim, embora reduzida em número. Que igreja é esta descrita no capítulo 12? Bem, revela os sinais que a identificam e mostra qual é a verdadeira igreja de Deus neste final da história. A declaração é tão surpreendente que vamos transcrevê-la por inteiro. Irou-se o dragão contra a mulher, sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irado contra a igreja de Deus durante todos os séculos passados, como irado estava contra Jesus quando ele viveu na terra. Satanás ficará com mais raiva ainda nos últimos dias da história deste mundo e ficará ainda mais furioso contra a igreja de Deus, fazendo guerra contra ela, contra os que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A essa igreja, Paulo chama de remanescente. Está em Romanos, capítulo 11, verso 5. Isto é, igreja que resta, que remanesce depois de toda a perseguição sofrida. Pode você dizer qual é a igreja que hoje, no mundo, guarda os mandamentos de Deus? Todos os 10, desde o primeiro até o último, sem exceção de um só, tal qual estão registrados na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, e que possui também o testemunho de Jesus, de Apocalipse 19:10, explica ser o espírito de profecia? Para encontrá-la, devemos procurar uma que guarde toda a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que fala do dia de descanso, e a que possui também o dom de profecia. Conhece você tal igreja hoje? Procure bem e descobrirá que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que reconhece a validade de todos os mandamentos de Deus e por isso sabe que tem de observar também o 4º, exatamente o mais extenso de todos, que manda guardar o sábado como dia de repouso e não qualquer outro dia. Ela não guarda o domingo, o primeiro dia da semana, porque não existe nenhuma ordem para isso na Bíblia. Só ela possui também o dom de profecia. Na vida e na obra de Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece o cumprimento da dádiva do Espírito de Profecia. Essa mulher extraordinária, uma cristã devota até sua morte em 1915, recebeu instruções divinas em aproximadamente 2.000 visões e sonhos, e escreveu 54 livros, que representam todos eles a luz recebida de Deus. O anjo do Senhor a instruía para escrever o que tinha visto, e ela fez tudo com fidelidade. 100.000 páginas de manuscritos e 25 milhões de palavras foi o resultado de sua obra literária em 70 anos de ministério. Conhece você pelo menos algum desses livros? O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, Primeiros Escritos, Patriarcas e Profetas, Caminho a Cristo, A Ciência do Bom Viver e Mensagens aos Jovens. São apenas alguns deles. Vida de Jesus, uma biografia de Cristo, é um livro que ela escreveu especialmente para os rapazes e meninas. Você já o leu? E Caminho a Cristo? Já foram publicados muitos milhões de exemplares desse livrinho, em 85 línguas. Livro algum, exceto a Bíblia, presta tão grande auxílio à vida cristã como esse. Como você pode ver, existe algo de realmente excepcional na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seus membros contam seus milhares e estão espalhados por todas as partes do mundo. Eles se encontram nas mais populosas cidades e nos mais remotos lugares. Eles vivem entre as pessoas mais civilizadas dos 5 continentes e entre os povos mais atrasados da Nova Guiné, entre os índios do Monte Roraima, entre os pequenos bosquimanos do deserto do Kalahari, em Botsuana, centro da África, e se encontram entre negros, vermelhos, amarelos e brancos. Enfim, essa igreja tem seus representantes em todas as partes, raças e povos do mundo. Jesus prometeu estar com seu povo, com sua igreja, em todas as partes da terra. Disse ele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, verso 20. Ora, como os séculos ainda não se consumaram, é certo que ele continua a estar com sua igreja, não é? Em todos os lugares de reunião, em todas as igrejas e em todas as terras, Jesus está com seu povo onde quer que se reúna.
Devemos, pois, adorá-lo com toda a reverência e com todo o respeito, porque sua presença faz da casa de Deus seu santuário. Se é importante ser reverente na casa de Deus e compreender que Ele tem um povo especial na terra, que de propriedade sua, é mais importante ainda pertencer a essa igreja, ser uma parte do seu todo e ser um dos seus membros. Como? Para entrar nela, existe o lago, ou em outro lugar qualquer devidamente preparado para essa cerimônia. Simboliza nossa morte para o pecado e nossa ressurreição para uma vida nova em Cristo Jesus. O batismo é um dos 3 grandes passos que se dá na vida. Quando, pois, o secretário da igreja escreve no livro da igreja o nome do rapaz ou da menina que se batiza, os anjos os escrevem também no livro da vida que está no céu. É desta maneira que ele se torna um candidato à imortalidade. A promessa de Jesus é esta: quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 16. Certo dia, uma senhora cristã de outra igreja estava observando um grupo de adolescentes nadar ali perto, quando um rapazinho de seus 13 anos de idade se aproximou dela imediatamente depois de se vestir o calção de banho e perguntou: "A senhora frequenta a escola dominical?" Surpresa, ela olhou para o menino e respondeu com um sorriso: "Sim, por quê?" "Então, por favor", continuou o garoto, "guarde para mim este dinheiro enquanto mergulho no lago e dou umas nadadinhas." Aquele juvenil arrazoava consigo mesmo que se a mulher ia à igreja deveria ser honesta e, portanto, podia pedir sossegado que ela guardasse seu dinheirinho. Se você pertence à igreja, isso indica que se entregou a Cristo e que, portanto, os outros podem ter mais confiança em você. Em Apocalipse 14 se encontram as mensagens que a igreja adventista deve dar ao mundo. Um alarme tríplice que deve soar entre todos os povos e línguas. Tarefa especial da igreja remanescente. Para cumpri-la, temos que trabalhar em favor de Cristo por toda parte, tanto dentro de casa como no campo. Pelo trabalho dentro de casa, queremos dizer que a solene mensagem da volta de Jesus e da chegada da hora do juízo deve operar uma transformação de caráter em nossa própria vida pessoal, dentro do lar e pelo trabalho no campo. Compreendemos que é nosso dever sair das portas da nossa casa e dar a mensagem para vizinhos e amigos. Toda criatura tem de ouvir estas boas novas. Os rapazes e meninas que amam a igreja fazem tudo o que podem para convidar os outros a crerem no Evangelho e a guardarem todos os mandamentos de Deus, inclusive o do sábado, e a se prepararem para a breve volta de Jesus Cristo. Compreendendo bem esses fatos, você vai apreciar ainda mais sua igreja e crer que ela é, na verdade, aquela que a profecia chama de remanescente, e vai também respeitá-la mais, dando maior honra aos pastores, professores e demais obreiros, e andando com reverência no seu santuário. Uma das maiores provas de que amamos nossa igreja são os dízimos e as ofertas que lhe entregamos com coração grato, para que possa sustentar seu programa mundial de missões. Certa vez, um pai deu uma pequena moeda para sua filhinha e a mandou para a igreja. "Oh", disse ela, "parece que a religião não vale muito, porque a igreja é o único lugar onde posso ir com tão pouco dinheiro." Alguém compôs uma quadra cuja tradução é mais ou menos a seguinte: deitando a moeda na salva da igreja, o rico empresário elevou seu olhar, pensando ter pago uma boa prestação da casa do céu que queria ocupar. "Quanto é o dízimo?" "Bem, é a 10ª parte do que você ganhou. Por exemplo, se você ganhou 10 notas iguais, então o dízimo é apenas uma só. Pouco, não é? Mas se você ganhou 1000 notas iguais, então o dízimo aumenta e passa a ser de 100 notas. E assim por diante. Agora pergunto, é você um bom dizimista? As ofertas voluntárias são exatamente aquilo que diz o seu nome, isto é, são as que damos de acordo com nossa vontade. Você dá quanto quer e dá livremente, até com sacrifício. A viúva pobre deu apenas 2 moedas, mas isto representava tudo o que tinha. Deus ama a quem dá com alegria, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Quando Maria, a mulher de quem Jesus expulsara 7 demônios, ungiu o mestre com aproximadamente meio quilo,
do mais precioso nardo, perfume cujo valor representava alguns anos do salário de um diarista. O Senhor explicou que ela dera muito, porque muito amava, devido aos muitos pecados que lhe tinham sido perdoados. Aqueles, porém, que julgam ter poucos pecados para serem perdoados, pouco amam e por isso pouco dão para Jesus. Quanto ama você a Jesus? Seja esta a medida das suas ofertas. Pensando nestas coisas, você vai ter um profundo sentimento de amor a Deus, de respeito por Ele, e vai deixar que a igreja ocupe o devido lugar no seu coração. Após ter voltado com seus pais da reunião de oração da igreja e depois de ter vestido a roupa de dormir, um meninozinho de 4 anos ajoelhou-se ao lado da mãe e fez a seguinte oração: Meu querido Jesus, passamos uma hora muito agradável na reunião da igreja. Gostaria que o Senhor tivesse estado lá. O garotinho não estava consciente da presença de Jesus e tinha esquecido o fato de que ele é a fonte de todos os momentos agradáveis, de todos os momentos realmente gostosos da vida. Rapazes e meninas, vocês vão passar horas muito felizes indo à igreja, porque é a presença de Jesus que nos traz felicidade. Na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos, capítulo 16, verso 11. O edifício da igreja é o lugar aonde nós vamos quando queremos aprender de Deus. O santuário é o lugar da nossa reunião com Ele. Ao chegar ali, você se encontra com Jesus, e é por isso que devemos andar com reverência. Leve também outros com você para adorá-lo nesse maravilhoso lugar de culto. Tive, certa ocasião, a oportunidade de fazer uma visita ao presidente dos Estados Unidos em seu gabinete, na companhia de alguns editores e escritores. Lá chegando, pus-me na fila, aguardando a oportunidade de apertar a mão do chefe do executivo, que, forte e bem disposto, estava de pé ao lado da sua escrivaninha. Quando chegou a minha vez, estava tão preparado quanto podia para encontrá-lo. Vestia minha melhor roupa. Minhas mãos, minhas unhas e meu rosto estavam limpos. Tinha um sorriso na face e não falei muito para poder ouvir o máximo que pudesse do presidente. Quando saí da Casa Branca, tinha uma história para contar. Havia estado na presença de um grande homem. Quando estamos na igreja, rapazes e meninas, estamos na presença do executivo do universo, falando com ele e ele conosco. E quando saímos, devemos ter uma história para contar aos outros. Estivemos na presença do grande Deus. Andar com reverência na casa de Deus é uma das leis do desbravador e significa respeitar e reverenciar o que é santo. Vejamos alguns casos. A Bíblia. Está sua Bíblia sempre em cima dos outros livros? Ou você deixa que ela fique debaixo deles? O pastor. Ao ouvir os outros criticarem algum pastor, você participa das piadas que contam dele e acrescenta levianamente sua parte? Você ora por ele e o anima com palavras cordiais? Você respeita seus superiores, seja em casa, na igreja, na escola ou no país? Como pode você adorar e temer a Deus que não vê se não sabe honrar nem respeitar pais, professores, pastores e líderes da nação que vê? Você tem medo de policiais? Por quê? Eles são nossos amigos nas emergências e nas dificuldades. Os bombeiros devem ser respeitados porque estão dispostos até a sacrificar a vida por você no caso de um incêndio em sua casa. Os soldados, marinheiros e fuzileiros navais são servidores do Estado, e algum dia você pode também estar entre eles. Milhares desses jovens dão a vida pelos nossos lares e por nossa pátria. Honre-os e os leve para a igreja. Muitos deles se sentem solitários e precisam de amigos cristãos. Ser petulante e irreverente é desagradar a Deus. Um dia, um pastor foi visitar a sepultura de George Washington. Enquanto observava, ouviu um rapazinho de olhar escarnecedor perguntar bem alto: "É aqui que enterraram Washington?" "É", respondeu o reverente guarda com voz calma e respeitosa. O rapazinho parecia não ter sentimento algum diante daquela sepultura, porque sua atitude e sua conduta eram levianas e irreverentes. Em vez de tirar o chapéu, portava-se com insolência e atrevimento. Por fim, o guarda perdeu a paciência e disse com severidade: "Rapaz, tire o chapéu ou vá embora." O menino levou um susto, tirou o chapéu e imediatamente ficou bem quietinho. Estive uma vez no estado de Massachusetts.
no lugar que é tido como aquele que os pais peregrinos, primeiros colonizadores dos Estados Unidos, desembarcaram no ano de 1620 e que é muito respeitado pela nação. Meu maior interesse era olhar lá para baixo a fim de ver uma grande pedra em que estava gravado o número 1620 com algarismos bem grandes. Ao contemplar o lugar em que os peregrinos desembarcaram depois da longa viagem que os trouxe da Holanda em busca de uma terra onde pudessem adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, senti-me invadido por um sentimento de respeito mútuo grande. Observando bem a pedra, vi 2 tocos de cigarros molhados que estavam espremidos nas fendas dos algarismos, e vi também 1 ou 2 chumaços de fumo que manchavam a grande pedra de granito. Fiquei indignado. Como pode alguém que tem uma centelha de civismo que seja jogar tocos imundos de cigarro sobre um memorial tão profundamente respeitável? Como pode alguém cuspir nele? Feito da pior espécie possível. Que gente estúpida e irresponsável é essa? Andar com reverência na casa de Deus, o lugar em que você está é terra santa. E como Moisés nos tempos antigos, descalce seus pés. Nas ilhas do Japão, o povo faz isto literalmente, e da nossa parte, se não tirarmos literalmente os sapatos dos pés, devemos lembrar-nos de que as palavras andar com reverência significam silêncio e respeito. Não desejamos que os anjos se afastem por causa dos nossos pensamentos mundanos e das nossas risadas tolas, e nem por causa de cochichos e gracinhas que estão fora do lugar. A igreja é o lugar da habitação de Deus, o santuário que deve ser reverenciado. Jesus está presente na sua casa e quer revelar-se pessoalmente para nós. Adore-o em espírito e em verdade e vai receber sempre a resposta da parte dele. Aproxime-se de Deus com uma prece nos lábios, com o coração cheio de reverência, e ele se aproximará de você. Nele você vai encontrar perdão para seus pecados, alegria para sua tristeza, paz para seus tormentos e felicidade para sua dor. Jesus não deixa ninguém se afastar dele com o pesado.